Às vezes a gente recebe um convite pra ir à praia, a piscina já fica arrasada, né? Já fica sem dormir, porque não sabe como é que vai ser colocar um biquíni, um maiô e encarar os quilinhos que você ganhou. Você quer se esconder. Gente, o verão é tão bom. Poder curtir um pouquinho uma piscina, uma praia, um fresquinho de um parque, uma roupa mais à vontade, é maravilhoso. Isso não tem preço, né? Então a gente precisa agora entender que dá para correr atrás do prejuízo, para o biquíni cair melhor, e você vai aprender coisas preciosas com a nutricionista que já está aqui, é nutricionista funcional Mariana Duro. E ela vai falar alguns alimentos que devem fazer parte da nossa dieta, né, Mariana? Obrigada por ter vindo, viu? Dar esse socorre nesse finalzinho de ano. Então tem um monte de coisa que a gente olha e fala, nossa, que legal, outras que diferente. E a Mariana estava me contando que tudo que tá aqui é delicioso e você vai conseguir entrar em forma fazendo alimentação assim. E prático, né? Prático. Eu tentei trazer coisas práticas para não dificultar a vida de ninguém, para correr atrás, só temos um mês, né, pro verão. E dá tempo de perder até quantos quilos em um mês, hein? De forma saudável. O efeito que todo mundo vê maior é no desinchaço, né? Você consegue diminuir bastante a retenção de líquido e se fizer uma alimentação adequada, associado com uma prática de atividade física, que agora com calor fica muito mais fácil, eu acredito que dê para perder pelo menos uns 3 quilos até o verão. É claro que tudo varia de acordo com a pessoa, né? Nós somos diferentes por dentro e por fora, então colocar um peso limite de acordo com uma pessoa só fica muito difícil. Eu acho que a individualidade conta muito nesse caso, mas dá pra perder sim. E às vezes a gente não perde peso, mas perde gordura, transforma a gordura em músculo, perde medida, aí já fica também com visual, um shape mais legal. Principalmente quem malha, né? Às vezes o peso, ele pode não mudar tanto, porque há uma troca de gordura pela musculatura, então as pessoas ficam um pouco, né, chateadas por não ver o peso despencar na balança, que é o que todo mundo espera, mas em medida vê um resultado incrível, né? Então vamos falar sobre esses alimentos. Vamos embora aprender a comer direitinho. O que eu pensei aqui? Montar um dia como sugestão para alimentação. Então assim, começando pelo café da manhã, eu trouxe o suco verde, que agora todo mundo quer tomar suco verde, né? Porque estamos com o pé no verão. O suco verde que eu trouxe aqui, a sugestão que eu trouxe foi com água de coco, kiwi e couve. Mas para ser um suco verde, pode ser batido com salsinha, com hortelã, com capim-cidreira, com outra folha verde escura. Por que é interessante incluir um suco verde na alimentação? Porque como ele é verde, ele tem a clorofila como pigmento principal. A clorofila, ela limpa o nosso fígado e fazendo uma limpeza hepática, o processo de emagrecimento, ele é muito facilitado. Fora isso, o suco verde, ele tem um componente chamado magnésio, que é um mineral que deixa naturalmente a pessoa menos ansiosa. Então vai favorecer atacar a geladeira, de comer doce. Atacar a geladeira, comer doce, comer carboidrato em excesso, até comer uma alimentação muito grande em volume alimentar. Então acho que o suco verde aqui eu coloquei a base de água de coco, mas poderia ser a própria água, adoçado com adoçante de preferência, ou sem nada, né, para não colocar nenhum aditivo químico. Uma coisa que eu indico também como sugestão, quem não tem tempo de bater todo dia a folha da couve ou a salsinha, pode fazer em grande escala para 15 dias e congelar em cubinhos de gelo. Então bater com água a salsinha, a hortelã, capim-cidreira, a couve. Fazer uma clorofila e deixar no freezer. O cubo da clorofila e deixar no freezer. Daí fica fácil, prático e pode colocar no suco da preferência. Legal. Tem alguns lugares que vendem uma clorofila até num vidrinho, assim. O que eu indico é a clorofila congelada. Que é aquela do flaconete. Do freezer, o flaconete, isso mesmo. Porque a clorofila líquida, muitas vezes ela tem sabor de abacaxi, sabor de hortelã. Esse sabor, ele já foge do princípio que eu estou buscando com a clorofila, que é a limpeza. Hoje em dia, a nossa alimentação ela já está cheia de conservante, corante, aromas. Então, para ter uma alimentação que limpe o organismo e faça que você tenha um favorecimento desse processo de emagrecimento, a gente tem que fugir desses conservantes. Então, a clorofila que a gente compra na forma líquida, só tem que prestar atenção se ela não tem nenhum tipo de aroma ou sabor. Se não tiver, vale a pena, se não, comprar congelada. Perfeito. É que pensando em custo,
vale muito mais a pena fazer em casa. Você faz em casa, rapidinho e, ó, é prático desse jeito. Coloca lá na forminha de gelo e deixa no freezer. E congela. Já valeria com a porção de fruta do café da manhã. Tá, esse a gente toma rapidinho, assim, em jejum? Ou pode sentar na mesa? Pode sentar. Tá, e tomar junto com o restante? Poderia ser em jejum, ou então pode servir como acompanhamento, porque como ele tem fruta na composição, já completaria a porção de fruta do café da manhã. Tá. Né? Então, fica prático. Aqui eu trouxe como opção o pão integral, mas também poderia ser a torrada integral, a tapioca, que não contém glúten, então favorece também o processo de emagrecimento. E por conter fibra, retarda o esvaziamento do estômago, então dá uma saciedade por mais tempo. E eu associei ao ovo, que tem um valor de proteína enorme, é rico em vitaminas do complexo B, ferro e é a nossa proteína do café da manhã. Bom, aí, pelo tamanho, eu fico pensando, ou é um ovo grande ou são 2 ovos pequenininhos. Podem ser 2 ovos? 2 ovos. E quantas fatias de pão? Se for pensar num processo de emagrecimento, o ideal seria diminuir o carboidrato, não tirar, né? Não ser isenta de carboidrato, mas com baixo teor de carboidrato. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que está habituada a comer 2 fatias de pão, o ideal seria, para focar num processo de emagrecimento mais rápido, restringir pela metade. Tá. Certo? Daí Então, dá para pensar em todo mundo que está assistindo a gente. Eu trouxe aqui o óleo de coco, porque é o que eu indico para fazer o ovo mexido. Legal. Parece estranho, mas o óleo de coco, ele aguenta uma temperatura muito maior do que o azeite, que muitas pessoas utilizam, ou um óleo de milho, óleo de soja. O óleo de coco, ele também é termogênico. Então, ele vai auxiliar na aceleração do metabolismo, que é o que a gente precisa quando pensa num processo de emagrecimento. Perfeito. Aí, agora aqui. Para lanches intermediários, eu trouxe 2 chás. O chá de hibisco e o chá verde, que ajudam no metabolismo, principalmente o chá verde. E o chá de hibisco, ele é diurético. Então, ele vai favorecer também o processo de emagrecimento. 1 a 2 xícaras por dia é o que eu recomendo. E não pode precisa ser necessariamente. esse de saquinho? Pode ser o de saquinho. Tá. Marcas boas, né? De 1 a 2 xícaras, poderia ser 1 xícara de manhã e 1 xícara no lanche da tarde. O que eu não indico é o chá verde para quem toma algum remédio de pressão, porque ele pode deixar a pressão um pouquinho aumentada. E também não tomar no final do dia, porque por ele conter cafeína, que é o que também dá essa aceleração do metabolismo, pode despertar um pouquinho à noite e não ser indicado. Para acompanhar os chás, castanhas e amêndoas. Quanto de? Olha, 1 castanha, 2 castanhas, eu acredito que seja o limite diário, né? Porque como fazem parte do grupo das oleaginosas, elas contêm gordura. Então, numa quantidade excessiva, pode ser um exagero e também favorecer o aumento do peso. Então, 2 castanhas com umas 5 amêndoas, pode ser uma meia noz também, algumas avelãs. Acho que agora a época está favorável, né? Época de festas, faça festa para todo mundo. Fora que a amêndoa, ela tem um aminoácido chamado triptofano, que ajuda também a modular essa questão da ansiedade. Então, comer umas 3, 4 ao dia ajuda no processo de emagrecimento. Para quem não gosta, né, como eu conheço várias pessoas que não gostam das oleaginosas, eu trouxe as cenourinhas com baixo teor de carboidrato, fácil de levar na bolsa, vale a pena também. Quantas cenourinhas a gente pode comer na hora do lanche? Cenoura, eu não vejo muito uma quantidade pequena. Pode até caprichar, porque ela tem baixo valor. Caprichar, por exemplo, essa quantidade. Aqui eu tenho 8 cenourinhas. 8. Eu posso comer Pode essas ser. 8? Pode ser umas 8. Que bom. Aí né? dá uma saciedade. Fora que tem crocância, então faz a gente mastigar mais, o que também favorece a saciedade. Tá. Aqui seria o almoço. O almoço ele tem que ser basicamente composto por folhas, sempre priorizando pelo menos uma verde escura e legumes de forma variada. Dessa maneira, a gente tem a saciedade pelo grupo dos legumes e folhas. Tá. Minha dúvida, ontem mesmo eu estava conversando com meu filho que resolveu perder uns quilinhos agora. Ele falou, mas eu tô comendo direitinho, eu ponho um pratão de beterraba. Aí eu falei, mas um pratão de beterraba, eu acho que é muito beterraba. Então eu olhei aqui e lembrei disso. Ele falou da beterraba, do tomate e da cenoura. Apesar da gente ver que são legumes, eles são carboidratos também, né? Tem uma quantidade menor de carboidrato na cenoura e na beterraba quando comparado ao grupo dos tubérculos, que é a batata, mandioca, batata doce.
Mas, mesmo assim, tem que ter um controle do consumo. Eu acho que nada em exagero é interessante. Se for para caprichar, que capriche nas folhas. Porque elas têm mais fibras e elas vão dar uma saciedade maior. Quanto de beterraba e cenoura a gente pode colocar num prato quando a gente está tentando perder esses quilinhos? Umas 2 colheres de sopa. De cada um ou contando Dos com as dois. duas? Então, uma colher cenoura, de uma de beterraba. Uma colher de cenoura, uma colher de beterraba. Bastante folha, meio tomate? prato de folha. Ah, meio tomate, tranquilamente. Meio tomate significam 3, 4 rodelas, não mais do que isso, não é? Por quê? O mais interessante é caprichar nas folhas. Meio prato é uma quantidade adequada até para poder favorecer a saciedade para consumir menos os outros grupos. Aqui eu trouxe o grupo de proteína como exemplo, o frango e o atum, que são proteínas que complementam a refeição do almoço e do jantar. Quanto de proteína, quanto de frango eu posso comer? Umas 200 gramas, tranquilamente, que seria um bife médio. Tá. Mesma coisa pro peixe. Mesma coisa pro peixe. Os ovos também, quem não come o ovo no café da manhã também poderia colocar Pode comer nesse horário. No almoço. Tá. Aí arroz, a gente põe no prato? Põe no prato. As pessoas têm um pouco de mito com relação a isso, né? Que o arroz engorda. Na verdade, o que engorda é o arroz branco, porque ele tem uma quantidade de fibras menor, então ele gera um pico de açúcar no sangue muito grande, que favorece o aumento de gordura localizada. E a quantidade também. Não adianta falar, eu comi arroz integral, mas comi um prato inteiro, né? Quanto de arroz a gente põe no prato? Como é muito individual, eu vou colocar uma média aqui, de 2 a 3 colheres de sopa. Se for um homem, praticamente... Colher de sopa é aquela colher que a gente põe à mesa, não é aquela colherona do restaurante de arroz, não. Essa seria uma, mais ou menos. Seria uma colher de arroz ou 3 colheres de sopa. E aqui tem uma porção de frutas. Abacaxi, ou pode ser qualquer fruta? Uma fruta rica em vitamina C é mais adequada para potencializar o ferro da origem vegetal. Então, o ferro da rúcula que está aqui, favoreceria com a vitamina C que tem no abacaxi, na laranja, da mexerica, no morango, na goiaba. Para quem quer fazer uma coisa um pouquinho mais radical, né? Então, assim, tá perto da ceia, mas de uma época que já vai consumir uma quantidade maior, poderia ser a salada, a proteína e a fruta, porque a fruta também entra no grupo do carboidrato. Ela tem a frutose, é um açúcar dela que gera açúcar no sangue. Perfeito. Certo? E aqui? Aqui são opções de lanche da tarde. Então, de manhã a gente faz uma coisinha um pouco mais restritiva, que são as castanhas, as oleaginosas com a cenourinha, e à tarde a fruta. Trouxe 2 exemplos de fruta, que seria o mamão com a chia, que contém ômega 3 e triplica de tamanho no nosso estômago, gerando bastante saciedade. Então, vale a pena colocar a chia. Ela tem uma vantagem relacionada à linhaça, porque a linhaça a gente não digere, a chia sim. Então, ainda prefiro a chia do que a linhaça. E o melão com canela, parece estranho, né? A canela a gente vê mais numa banana, do abacaxi, mas com o melão fica uma delícia e a canela é termogênica. Então favorece também a aceleração do metabolismo nessa época. No jantar a gente repete o almoço? Repete o almoço. O que poderia fazer é tirar o arroz e colocar fruta. Ah, troca o arroz pela fruta. Gostou? Eu amei. Dica perfeita. E olha, a gente pode aprender mais com a Mariana Duro no site marianaduro.com.br. Vem cá pertinho. E se quiser falar com ela, o e-mail é contato@marianaduro.com.br, tá certo? Tá certo. Muito obrigada. Bom final de ano pra você. Dicas Igualmente. perfeitas, viu?